Ok, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de padrões de desenho. E agora a gente vai falar sobre as normas da ABNT, ok? Bem, a gente já sabe o que é a ABNT, né? Ela é o organismo que determina as regras no Brasil. As normas da ABNT, tá? As normas brasileiras são anotadas pelas iniciais NBR, tá? Ou seja, a partir de agora, quando a gente formos falar de uma determinada norma, a gente vai ver que ela tem um nome, ok? E aí a nomenclatura, né, para saber que nós temos uma norma é NBR, tá bom? Então elas são anotadas pelas iniciais NBR, que significam normas brasileiras registradas. O número que acompanha as iniciais identifica uma norma específica que foi discutida e aprovada pela ABNT. Então vocês vão ver que as normas elas vão ter essas iniciais NBR e seguindo essa sigla, né, NBR, a gente vai ter uma numeração e essa numeração vai ser a identificação da norma, ok? Aí vamos lá. Quais são as normas que a gente vai estudar, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês as principais normas, tá? Aplicação de linhas em desenho. Aí o que essa norma discute? Ela trabalha sobre tipos e larguras de linhas, tá? É NBR 8403. A gente vai ver também a norma de folha de desenho. Ela vai tratar sobre layout e dimensões, é NBR 10068, tá? Outra, apresentação da folha para desenho técnico, NBR 10582. Cotagem em desenho técnico, NBR 10126. Emprego de escalas em desenho técnico, NBR 8196. Então, pessoal, essas aqui são as principais normas, tá, que nós iremos estudar, tá? Existem várias outras normas. E aí algumas delas a gente eu elenquei, né? E a gente vai tentar conversar um pouco sobre elas. Vamos lá. Aplicação de linhas de desenho, tá? Tipos e largura de linha. Essa primeira aqui, né? É a NBR 8403. Ok, essa norma, ela vai tratar, como o nome, ela já diz, né? Linhas sobre linhas. Beleza. Na execução de qualquer tipo de projeto em desenho técnico, deve-se estabelecer uma série de convenções importantes, tá? Relativas a tipos e largura de linhas e sua aplicação aos vários componentes do projeto. Então vamos lá. A gente já deu a perceber aqui que em qualquer tipo de projeto, tá, de desenho técnico, tá, a gente vai precisar estabelecer essas convenções importantes, tá, essas padronizações. E aí, nesse caso aqui, relativas aos tipos e largura de linhas, para que a gente possa ter um bom entendimento do desenho, tá bom? Existem tipos de linhas para cada tipo de desenho, grossas, médias e finas. A espessura da linha média deve ser a metade da grossa e a espessura da linha fina, metade da linha da média. Então notem que aí nesse caso, tá, a ABNT ela vai determinar uma espessura para a linha, uma quantidade de milímetros, e aí ela vai dizer, olha, esse valor aqui ele é a linha média. Aí para te saber como é que tu vais fazer uma linha grossa, então deve ser, no caso da linha média, né? A linha média ela vai ser a metade da linha grossa. E aí quando precisar de uma linha fina, a gente vai ter a metade da linha média. Então, obviamente, né? Se tu for seguir bem ao pé da letra o que está lá dizendo na regra, ok? No futuro a gente vai estar trabalhando com o AutoCAD, né? Então esse tipo de especificação vai ficar um pouco mais simples. Então nesse caso aqui é mais detalhes, no caso de desenho à mão, ok? Mas óbvio, né, que lá no CAD também tu vai ter que estar seguindo esses padrões, óbvio. Aqui, a NBR 8403, né, que é a aplicação de linhas no desenho, tipos e largura de linha, foi baseada no capítulo 3 da ISO 128.1982, fixa tipos e o escalonamento de largura de linhas para uso de desenho técnico e documentos semelhantes, e ela define 10 tipos de linha e respectivas espessuras que devem ser utilizados de modo a facilitar a interpretação e compreensão dos desenhos. Então nota que
essa NBR 8403, como a gente já conversou, ela trata das linhas, né? Então ela vai definir lá a espessura das linhas e ela vai definir 10 tipos de linhas para uso no desenho. Vamos ver quais são esses 10 tipos. Aí olha só, aqui ele chama, essa tabela aqui eu trouxe lá da norma da BNT, tá? Ele mostra essa tabela e aí ele apresenta assim, ó. Aqui nessa coluna vão estar as linhas, né? Como vai ser o traçado da linha. Aqui a denominação dela nessa segunda coluna e aqui é onde vai ser a aplicação, ok? Então eu tenho aqui, ó, aqui ele chamou, deu exemplo aqui, linha A, tá? Essa linha aqui, esse desenho. Ele chama isso aqui de contínua larga, tá? Ele vai servir para contornos visíveis e arestas invisíveis. Aí você deve estar pensando, ué, como assim? No desenho eu vou ter uma aresta invisível? Na próxima aula a gente vai ver que sim. Aí a gente vai trabalhar mais detalhes sobre como uma aresta pode ser visível ou invisível, tá? Nesse caso aqui ele está dizendo que é uma aresta visível, né? Então te acalma aí. Vamos lá. Ok, então esse tipo de linha aqui, ó, contínua, larga, é para contornos visíveis e aí ou arestas visíveis também. Aí a B, ó, nota que já é uma linha um pouco mais fina do que essa aqui, né? Ele chama de contínua estreita. Aí tem essas aplicações aqui, ó. Linhas de interseção imaginária, linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamada, rachuras, contorno de seções rebatidas na própria vista e linhas de centro curtas, tá? Talvez alguns desses nomes aqui não seja tão comum para alguns, mas algum deles, por exemplo, linha de cota, linha auxiliar, a gente vai ver já já do que se tratam essas coisas, tá? Aí olha só, aqui tem uma contínua estreita mão livre, aí ele bota aqui contínua estreita em zigue-zague. Aí ele continua aqui, ó, são 10, né? Linha tracejada larga, tracejada estreita, e aqui ele vai dizendo, ó, contorno não visíveis, ou seja, é como se fosse invisível, né? Anteriormente a gente viu que tinha arestas e contornos visíveis. Então pode ter contornos não visíveis. Aí tu deve estar pensando, mas como é possível ter um contorno que não é visível? A gente vai ver que uma determinada parte de uma peça, por exemplo, né? Vamos supor que está desenhando um objeto e naquela vista que tu estás olhando para o objeto, tem um determinado detalhe, um corte, por exemplo, que naquela vista que tu estás, imagina que está com o objeto na tua mão. Naquela vista, olhando para o objeto, tu não consegues ver. Mas esse detalhe, né, que está ali, vamos supor que esse carinha bem aqui, ó. Na frente da câmera, vocês estão vendo essa frente desse objeto, né? Então, melhor dizendo, assim, ó. Mostrei para vocês passador de slide de costa, né? Então essa é a vista de vocês aí. Então se a gente fosse fazer o desenho dele lá no papel, que nem a gente fez na última aula, né? Vocês iriam ver somente essa parte que está de frente para vocês na câmera aí, né? E aí, ó, só que sobre a minha vista aqui, da minha perspectiva, né? Tem um furo bem aqui, ó. Tem um corte nessa direção aqui, ó. Eu vou virar agora para vocês e vou ficar vendo o que vocês estão vendo. Então, bem aqui, ó, tem um furo nesse passador de slide. E nessa vista que vocês estavam vendo, não era possível ver, né? Só conseguia ver sob a minha perspectiva. Então, nessas situações assim, ó, onde desse lado vocês não conseguem ver que tem um corte no objeto, né? Mas quando tu botas de outra vista, dá para perceber, né, que tem um furo ou um corte. A gente vai chamar para esse, por exemplo, nesse caso aqui, né, tu não está vendo o corte, né? Mas o corte está aqui. Aqui onde está meu dedo indicador. Como o corte está aqui e vocês não estão vendo, então ele é não visível, esses pontos aqui, né? Que onde está o furo, esse furo, sob essa perspectiva aqui, para vocês, ele é não visível. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, são contornos não visíveis. E esse tipo de contorno não visível, ele também é representado no desenho, tá? Para quê? Para que a pessoa que vai pegar o desenho, imagina que tu vai reproduzir esse objeto aqui, né? Vai representar ele.
Então, tu tens que representar que ele tem, sobre nessa outra perspectiva aqui, ó, que tem esse furo, esse rasgo, enfim. Vai ter que representar, para quando a pessoa for reproduzir, ou apenas ler, quando ela estiver lendo teu desenho, ela tem que conseguir ser capaz de saber que ali tem um furo, tá bom? Então, por isso são não visíveis. Então, sobre uma vista, pode não ser visível, mas vai ter que ser representado, tá? Aí tem outros exemplos, né? Aqui, ó, traçado e ponto estreita. Aí aqui é utilizado linhas de centro, linhas de simetria, trajetórias, tá? Então, por exemplo, imagina que tu vai mostrar o centro de um furo, né? Imagina que seja um objeto redondo e a gente precisa mostrar onde é que é o centro daquele objeto redondo. Então aí tu vais, imagina que seja esse outro objeto aqui que está aqui na minha mão. Aqui a base dele é circular, né? Melhor dizendo. Então tu vais ter que mostrar onde é que é o centro desse círculo. E aí tu vai representar esse centro com essa linha de centro, tá bom? Aí tem traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Traço e ponto larga indica indicação das linhas ou superfície de indicação especial. Traço 2 pontos estreita, tá? Então essas são as 10 linhas que são definidas nessa norma da ABNT, ok, pessoal? Agora que ele começa a falar das linhas, né? Vai tentar dar mais exemplos. Agora a gente vai falar no próximo vídeo, tudo bem? Até lá.